41º Ler o Vizinho, o alfabeto de Júlia Kristeva. Boa tarde. A convite da Pinacoteca Benedito Calixto, com apoio desta e o acolhimento hoje da Aliança Francesa de Santos, está aberta a roda de conversa, em forma de resenhas do ensaio que isso pauta, esboçando ponte entre essa literatura francesa e a brasileira autoral de cada resenhista. Júlia Kristeva, uma pequena biografia de origem búlgara e radicada na França desde a década de 60. É filóloga, psicanalista e escritora, uma das principais pensadoras do estruturalismo e do pós-estruturalismo francês, tendo compartilhado suas ideias com Roland Barthes, Tsvetan Todorov, Gepard Genetet, Michel Foucault e Louise Althusser, talvez a pronúncia seja essa, entre outros. É professora emérita da Universidade de Paris Diderot. É doutora honoris causa por várias universidades dos Estados Unidos, no Canadá e no continente europeu. Autora de 30 obras, entre ensaios e romances. Seus trabalhos abordam intertextualidade e semiótica nas áreas da linguística, teoria e crítica literária, psicanálise, biografia e autobiografia, análise política e cultural, arte e história da arte. Separados por um corredor externo da lendária Le Caveau, aqui estamos presencialmente, ombro a ombro, e virtualmente no canal Ler o Vizinho, acervo dos escritores santistas, através dos dizeres gravados pelo videomaker Carlos Oliveira. A inquietude é própria da ação. A gente teve aqui a Maria de Lourdes em ação, já saiu, mas volta. Tanto a montante quanto a jusante desse rio que deságua aqui hoje. Que a Maria de Lourdes deixe a vida levar ela um pouquinho em ombro a ombro também, confiando na partilha em lúdica maré. É prestigiosa a presença dela, abrindo os trabalhos, junto à obra que pauta essa reunião. Quanto à homenagem à literatura, diria que esta contém diversas camadas, aqui reunidas. Aquela do escritor presentificado por sua obra. São indissociáveis nesse evento, exceto pela distância de Kristeva, o que justificaria tal ausência. Em substituição à abordagem historicista e factual dos franceses, Welleck, de 63, sugere a análise mais intrínseca da obra em busca de sua literariedade, o problema central da estética literária, segundo ele. Aproximar a literatura dos outros domínios da expressão ou do conhecimento, ou então os fatos e os textos literários entre eles, distantes ou não no tempo ou no espaço, contanto que eles pertençam a várias línguas ou várias culturas, fazendo parte de uma mesma tradição, a fim de melhor descrevê-los, compreendê-los e apreciá-los. Estudos de literatura comparada, de Gentil de Faria, páginas 18 e 19 do e-book, que sai esboçado em Ler o Vizinho, esboçado, com os aqui resenhistas, presentes e gravados previamente. Ambos autores de obras de literatura caiçara santista, Florenzano, Alonso, Rutiliano, caipira, de Parábole, e cosmopolitana de Ferraz, tecendo a literatura brasileira com a comparação com a francesa. Que tal isso acrescido pela semiótica proposta pela obra de Kristeva? Já que o verbo está ausente, está no sentido de fazer algo material pelos convidados, ilustrando tal enunciado, eu, como moderador, trocaria aquilo rememorado em conversa acontecida na sala do café contígua aqui, tão saboroso líquido oferecido a mim pela Maria de Lourdes, que foi o caos que eu contei, que eu não sei se foi gravado. Não foi gravado. Mas
é de semiótica. A de simbologia foi a casa que abrigava a aliança, não sei se você é da época, que era entre a Monsenhor Paulo Rodrigues e a Carvalho Mendonça, na Ana Costa. E tinha uma casa fabricada, né, de madeira. E depois eu fui pernoitar na Cabeça do Dragão, ali na ilha do Guarujá, Santa Amaro, e pernoitei numa casa assim, né? E me pareceu simbolizar aquela casa que eu, às vezes ia lá tudo, né? É símbolo. E a semiótica foi o fato de um quadro exposto aqui ser encontrado como sem autoria e pelo restaurador já dando crédito a ele, coisa que para nós é muito importante, que se preserve a autoria, ainda mais com inteligência artificial, tudo, né? Então, fazer parte de uma semiótica, né? Um diálogo entre linguagens, né? E a palavra resgatando isso num artigo de jornal. Então, a palavra, né, que é o que compõe o alfabeto, ou que o alfabeto compõe a palavra aqui, né? Provocando a Mayati Ferraz, que estará digitalmente aqui presente, as suas palavras e imagem, como diz Kristeva, diante da banalização dos discursos, do colapso da autoridade, da especialização técnica dos saberes, que torna incomunicável sua excelência, e da avalanche de necessidades ávidas de sedução, satisfação e anulação. Aquela lacração, né? Qual seria, em sua concepção, Mayati, o que mais causaria espanto para desencadear o pensamento atual? Isto sob a égide do seu poema Reflexo, a página 57 de sua obra Tempos, que está em minha mão. Eu poderia olhar as nuvens, diz a Mayati, horas e horas. Elas são como nós, fazem e desfazem fácil. Eles têm dois olhos. Atrás delas, olhando para mim, o infinito me assusta, mas sou dele também, ou ele também, ou dele também. Antes de passar a palavra a você, Mayati, gostaria de dedicar uns versos em ode ao susto trazido pela vida cosmopolitana, que sua obra traz universalizando, assim como eu o barro, e cada um com as suas singularidades. São Caetano, o homem se obsta à razão, fala somente a sua carência. Comidas de fruta e peixe são suas querências contra a sofrência. Fora de cômodos, de barro e palha, as suas portas a malta só treina. Em capoeira ele aqui reina. Luta, mas não por alguma migalha. Corte viria com fio da navalha. Sangue, não escorra em seco chão. Com o batuque, dê aquele tom. Dance ao sair, não se escangalha. Irmão contra irmão, merece não. Ombro a ombro é que está bom. Brincante desfila, marchinha de carnaval na Serra do Mar. Com a palavra Mayati. Bom, vamos lá. Você sabe que eu sempre coloco o título nas minhas resenhas, né? Então, nessa eu diria que se chama Um Espelho de Mil Faces. Em sua obra, Meu Alfabeto, em capítulo sobre a contribuição contemporânea da psicanálise, Julia Kristeva é questionada sobre esse tema e traz inúmeras questões a ele pertinentes. A autora aborda relações que ela concebe entre Freud e Lacan, para quem o inconsciente é estruturado como uma linguagem, destacando principalmente questões relativas à linguagem inseridas no universo da psicanálise. A autora aborda nesta entrevista, entre outros tópicos, a distinção entre semiótico e simbólico. Devo confessar, antes de mais nada, que não possuo os conhecimentos sobre psicanálise que gostaria de ter, mas até o menos informado dos mortais não consegue ficar inalterado diante do relato de suas experiências com pacientes e das suas conclusões sobre a relação entre linguagem e inconsciente. O relato sobre sua experiência com um paciente com esquizofrenia
além de sensibilizante, é reveladora. Kristeva explica como a mudança de uso de idioma em um paciente que sabia falar mais de 2 idiomas fez com que esse paciente pudesse se comunicar melhor com ela e consigo mesmo em momentos da terapia em que passa a falar usando um outro idioma. A autora observa os resultados da mudança de idioma nas dinâmicas das sessões. Revelador e muito útil a quem se dedica à psicanálise. Isso provavelmente tem raízes muito profundas que a psicanálise pode decifrar. Afinal, lembre-me que os esquizofrênicos ouvem vozes em sua mente. Kristeva também ressalta nessa entrevista sobre o fato de que dedicou 3 obras ao, entre aspas, gênio feminino. A importância de analisar a singularidade de cada mulher e dar voz a essa singularidade. Ela me faz pensar que a discussão sobre o, abre aspas, imaginário feminino, por ela citado, ainda tem muitos capítulos a serem escritos, principalmente por nós, mulheres. Outra passagem que me chama a atenção é viver é viver do e para o outro, inclusive, especialmente, quando é impossível e traumático. Percebo que a psicanálise não apenas tocou em questões pungentes, mas também revelou e tem revelado na prática dores escondidas, insondadas, sufocadas. Como um espelho de múltiplas faces, essa análise busca mostrar ao ser humano os inúmeros pedaços dos quais é constituído seu ser, com toda a consciência de que tais pedaços podem ou não existir em harmonia, mas buscando isso. Ao ser questionada sobre o futuro da psicanálise, Kristeva ressalta a importância de se evitar críticos com posições revisionistas e a necessidade de abordar tópicos correntes. Me pergunto como a psicanálise pode analisar as mudanças comportamentais que os jovens da atual geração vêm fazendo. Na verdade, penso que a geração atual está realizando uma revolução sexual, a começar por questionar as definições de masculino e feminino. Aos que simplesmente não aceitam tais definições por não se sentirem representados por elas. Sem pressas nem atropelos, a geração atual está ressignificando o papel da sexualidade e até sua própria existência. Vemos nessa geração aqueles que não aceitam papéis estabelecidos e criam seus próprios papéis no relacionamento afetivo. Vemos aqueles que ousam enfrentar regras apoiadas por costumes e códigos sociais arraigados, desde as mais detectáveis, como os códigos de vestimenta, até as mais ocultas e não detectadas por quem não conhece a intimidade de cada um. Pense em como a psicanálise pode dialogar com tais mudanças. Como ela pode compreender essa necessidade maior de liberdade em relacionamentos amorosos e familiares que vem com essa atual geração? E como ela pode abordar toda essa ressignificação de gêneros e relacionamentos que a geração atual está começando? Considerando toda a história da psicanálise como instrumento de análise, acredito que esse diálogo poderá ser extremamente produtivo. Me faz lembrar, Matthew, o seu dizer, o escrito por Machado de Assis, né, que é O Espelho, né, onde o alferes, estando numa fazenda, ele começa a ficar irreconhecível para ele mesmo, né, até que ele coloque o uniforme de alferes do exército e recupere essa autoestima, né? Então, essa semiótica, o simbolismo, você até citou a questão da vestimenta, né? Então é bem isso, né? Meu adendo ao vivo, ao que ela colocou, eu gostaria de sublinhar no capítulo A Contribuição Contemporânea da Psicanálise, que é o capítulo que ela escolheu para falar. Eu repito um pouquinho: diante da banalização dos discursos, do colapso da autoridade, da especialização dos saberes que torna incomunicável sua excelência e da avalanche de necessidades ávidas de sedução, satisfação, anulação, a palavra espanta. Ela sublinha a singularidade amorosa das artes e das letras, do inconsciente freudiano, assim como significância do amor na singularidade da aventura humana de Lacan, com criatividade, já que massificaram as mulheres,
Frisa também ser uma feminista escotista na singularidade, e não em grupamento de todas as mulheres. Diz que viver é viver do outro e para o outro. Essa é a palavra do Ricardo como moderador. Cristeva nos diz, diria o Fernando Paráboli, que está digitalmente em nossa companhia, Cristeva nos diz em sua obra, palavra metáfora, tornada metamorfose, cantar com os anjos. Sigamos Proust em seu ato de escrever, em que se realiza transubstanciação das qualidades da matéria e da vida nas palavras humanas. Isso tangencia suas palavras, diria o Fernando, na página 87 de sua obra, Entre Esferas e Linearidade, a contemplação na poesia, escritas poeticamente assim, pelo Fernando. Eles são felizes, mas, casuseando, muitos te convidam para mais uma dose. E mudando os versos do poeta, obrigam-me a dizer, é claro que não estou afim. Ai, Juca Pirama, em teus dizeres, sou bravo, sou forte. Qual dessas referências contém mais conteúdo e forma? Cantar com os anjos? Qualidades da matéria? Ou a vida nas palavras humanas? Antes de abrir a palavra ao Fernando, gostaria de dedicar ao viés caipira, tão brasileiro e universal, mas bem singular, que sua obra traz, no meu dizer assim, pirilampo, caipirinha visita. Quando no escuro, seguindo a trilha clara do mais pirilampo, a sombra onde você estiver, sinta o vento, anda de bonde, veja a planta mantida em pé, sinta o frescor da mata, mas onde? Fora da garrafa envelhecida, não embeba, pássaro assustado, deixa aquele feixo destilado, torça assim com tão pouca bebida, internece o olhar sem mentir, saltita no carnaval, desfile, o que joga para o santo não se perde. Voa, passarinho, nesse fluir, para que seu bater de asas ventile em cada sopé de morro tão verde. Olá a todos, primeiro quero agradecer ao Ricardo por mais este convite à live Lê do Vizinho. Segundo, quero começar nosso papo de hoje com uma reflexão sobre a palavra trazida no brilhante ensaio A Palavra, Essa Experiência, de Júlia Kristeva. O que me alinhou ao pensamento dela foi sentir que o texto descrevia a própria busca que move a minha poesia. Vou explicar melhor. O ensaio serve como um espelho para a crise que vivemos. Kristeva nos lembra que a transcendência, como aquela buscada por Santa Teresa de Ávila, só se manifesta no nosso muito interior, através do verbo. Em contrapartida, ela critica a nova língua, o excesso de comunicação vazia, o jargão ideológico e a superficialidade das mídias que sufocam a arbitrariedade subjetiva. Essa busca por uma palavra não diluída, aquela que é verbo carne, ressoa profundamente com o caminho que tracei na poesia. Tanto no livro Romanceiro Fraterno, apresentado algumas vezes no Lê do Vizinho, quanto no livro Entre Esferas e Linearidade, este que trago hoje para diálogo com o ensaio de Kristeva, senti que a missão de um poeta é ecoar justamente esse chamado. Vou dar um exemplo. No meu poema Misticismo, a voz que emerge não é apenas do eu lírico, é uma vocação. Quando o poema diz, terás o dom da língua para orar, meu discurso seguirá em teus versos. O eu lírico está, na verdade, aceitando essa singularidade. O poeta se torna o guardião da palavra que se recusa a ser meramente técnica ou meramente vã. É um caminho de solidão, mas é também a última e salvadora metamorfose da experiência da palavra que Kristeva almeja. Não lutamos por reconhecimento, mas pela essência da mensagem. Por isso, encerro minha reflexão
com a certeza de que a poesia carrega uma responsabilidade existencial. No verso místico, a palavra, como expresso em meu livro, é a semente que é imagem e semelhança do verbo primordial. Ela não é uma semente qualquer, é o núcleo de sentido que resiste. É o ato de semear essa palavra singular que garante a renovação. Para mim, a poesia é isso, a resistência da essência contra o ruído. É o caminho para o novo humanismo. Obrigado a todos. Meu adendo ao capítulo A Palavra, essa experiência de Júlia, que coube ao Fernando, o meu friso à atenta revolução da linguagem poética do sujeito falante, para ouvir ecolalias e ritmos pulsionais subjacentes aos signos e sintaxe, como resultado da comunhão vivida com a palavra, deixando aparecer novas dimensões no sentido, em sua página 83. Leitura dedicada àquela em período sabático, a Valéria Florenzano, assim: o alfabeto eslavo que iniciou Júlia na escrita é comum à Bulgária, pátria-mãe da escritora, assim como à Ucrânia. Este país em guerra atualmente é do continente europeu, que também abrange a França, esta de língua latina ou românica, adotada pela população local após a conquista romana, desenvolvendo características distintas. Sua obra, O Diário da Formiga Jerusa, Valéria, diria ela, trata das linguagens de diversos animais na ilha que constitui a paisagem de sua narrativa ficcional. Dedico a Valéria, atualmente em período sabático, após 40 resenhas feitas até aqui no Ler o Vizinho. Gostaria de prestigiar a linguagem pátria de cada um, trazida por cada navio que costeia as praias da cultura caiçara, assim: letras caiçaras, medo à noitinha, à luz coragem renasce, no Ler o Vizinho. Aquele rio inerte é tão daqui, aquela dação ao lago também. Naquela rasa água, meu tambaqui, transcende a inclusão, aquele seu sem. Por guelra líquido não alimenta essa orfandade tão imerecida. Querer a esperança aí surgida, insumo de mais-valia esquenta. A correnteza dita o seu ritmo, a terceira margem que me seduz. Eu, pequeno aprendiz de seu amor, flutuo em seu sentimento ótimo, que não apenas brilha, mas reluz, som de seu acorde no meu tambor. Subir rio acima, ao sorvê-la em bela boca, Aliança Francesa. Frisaria no capítulo reservado a Valéria, como eu sou uma letra, que eu sou a letra que conhece a felicidade da palavra falada, escrita. Júlia Kristeva. Ao Murilo Alonso, que se faz presente digitalmente, eu diria assim: Kristeva escreve, Murilo: como se atam o círculo e a imagem numa roseta, o divino e o humano em Cristo, o físico e o psíquico no ser humano, como um ultrapassamento do humano no acoplamento dos desejos e do sentido pela linguagem, se for uma linguagem de amor. O humanismo secularizado é o herdeiro, muitas vezes inconsciente. E ele se separa dele, aprimorando suas lógicas próprias. Isto dito, Murilo, despetalaceia a roseta em seus dizeres, a página 77, da obra autoral Um Bolo de Vingança, trouxe o outro dele. Assim, o ceticismo e o misticismo sempre trocaram de turno na guarita de minha vida. O ceticismo e o misticismo sempre trocaram de turno na guarita de minha vida. Antes de passar a palavra a você, Murilo, gostaria de evocar a política pública para fazer frente ao ceticismo e ao misticismo que assola a política partidária atual, assim: pobre ou vagabundo, sarou liberto, paz, onde baliza-se recurso humano. Em outro universo, validaria astuta greve. Aonde benefício urge, nasce desocupado? Onde? Olhando à frente,
com agregado passado, retornado homem, o sarô liberto pelo inglês, em Brasil do tráfico clandestino, de origem iorubá, vós mecês, de volta a Lagos em desatino. Boconon cultua aqueles voduns, com Oni religioso iorubá, Alemar só cada um alabá, faz também em terreiro Egungun. E beije, forma gêmeo com irmão, mas a bicu nascerá para morrer. Pejada se entristece, menina. Olorum alcançará salvação. Com Obi, fruto vai sobreviver. Pois Omi, com Aluá, se aglutina. Tradução no glossário de Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves. Um novo humanismo do século XXI, em resenha de Murilo Alonso, assim. Boa tarde a todos. Na impossibilidade do comparecimento presencial, deixo aqui meu vídeo sobre o trecho que me foi dado ler da obra de Júlia Kristeva, O Alfabeto, um novo humanismo para o século XXI. Bem, a autora aborda a questão da recuperação de certos valores ocidentais. Ela passa pelo iluminismo, explicitando que deveríamos recordar, né, e readaptar, digamos assim, adaptar aos tempos modernos os princípios iluministas do convívio pacífico e da questão da preservação do meio ambiente, que é um tema tão caro ao nosso planeta nesse momento atual. Júlia Kristeva fala também sobre os valores religiosos do cristianismo e das religiões como um todo, a questão da fraternidade, do convívio integrado, das múltiplas crenças, não é? Que caminhem numa única direção. Fala sobre o multiverso, que no mundo atual não existe mais uma única direção, uma única harmonia que seria o universo, e sim diversas direções que devem convergir para um parâmetro pacífico e um objetivo de resistência do ser humano e do planeta. Menciona inclusive a questão de que o homem hoje tem a capacidade de acabar com a sua própria espécie e com todo o planeta no qual vivemos. O que me pareceu, tentando sintetizar o capítulo que li de Júlia Kristeva, é que ela faz essa abordagem revisionista, digamos assim, dos valores ocidentais, tentando conectá-los ao nosso presente com a questão ambiental e da questão da intransigência que existe entre determinadas religiões e entre determinadas correntes ideológicas. Eu assim presumi, por tudo que ela alinhavou. E acho que é muito válida a leitura e a reflexão do ponto de vista dessa autora. Acrescento ainda algo que não foi mencionado, explicitado por Júlia Kristeva, que é a questão do sul global contra o hemisfério norte. Ela enfatiza muito as crenças e digamos assim, os dogmas, né, estabelecidos e as próprias conquistas científicas e civilizatórias do hemisfério norte, mas não menciona a questão do sul, né, do hemisfério sul como um todo, América Latina, que é o nosso continente, mas também África, e que são relegados ao segundo plano, como se fossem apenas satélites do pensamento central ocidental. Fazendo esse pequeno adendo, encerro aqui a minha participação, enviando um abraço fraternal a todos e agradecendo ao Ricardo pelo convite. Tenham um excelente encontro. Tirando um pouco o peso pejorativo da palavra revisionista, eu colocaria ressignificando, e não o termo usado.
eu acresceria a percepção do Murilo, desde o capítulo Humanismo do século XXI, que o humanismo é um feminismo, singularidade compartilhável da experiência interior. Devemos problematizar os códigos morais do passado sem enfraquecê-los, renovando-os em função das novas singularidades, dito pela Kristeva, né? Estou dando friso. Não há mais universo com descoberta de multiversos, na multiplicidade das culturas, religiões, gostos, criações, dos espaços cósmicos, matérias e energias. Que não tenhamos medo de sermos mortais. A história somos nós. O Homo sapiens é capaz de destruir a Terra e a si mesmo, em nome de suas religiões, crenças ou ideologias. A revisão do humanismo, então ele usou certo, né? É uma aposta. O humanismo elucidará e redirecionará a revolução antropológica. Não será um regulador maleável do liberalismo. Ao Carille Max Dominique Célia dedicaria um dizer evocado pelo livro autoral dele, Paradoxo 12, a página 16 de seu romance, onde há esta fala: mamãe, aqui está sua filha. Mamãe, esta é a sua filha. Metaforicamente, você vê sinergia nesse dizer, Carlyle, como ancestral da Europa com Haiti em literatura comparada, com um capítulo de O Alfabeto de Júlia Kristeva, intitulado Existe uma Cultura Europeia?, que pautaria sua resenha numa roda de conversa, quiçá em seu festival caribenho, grato. Antes de passar a palavra a você, Carlyle, eu diria um haikai assim: a leste chegando o lento sombreado, Jacarandá só, que não nos deixe só. Aproveitando, você quer fazer uso da palavra? Primeiro eu agradeço o convite, Ricardo. Ler o vizinho é um tema muito evocador e humano, e que fala comigo, fala com a minha cultura, e também que conversa com o tema do nosso festival, que vai estar lançando nesse ano, em novembro agora, que é o Festival Internacional Café Caribenho, e cujo o tema central é o café. O café é esse convite para encontrar outro, é esse convite para tomar um café, não no sentido, digamos assim, tipo, no sentido capitalismo, o capitalismo, ainda mais a questão de vamos fazer uma pausa, ou durante o intervalo a gente está tomando um café, ou para matar o tempo, ou para discutir sobre o trabalho. Vai além disso, além no sentido que você se importa realmente a conversa, uma conversa fluida, uma conversa natural, tipo, a compartilhar também. É uma oportunidade também de falar, de se abrir para outro. Então, ler o vizinho, conversa de certa forma com esse tema de café, porque é você ser interesse para o outro, não no sentido de, tipo, estar ficando por trás um interesse no sentido, vou me aproximar porque tem uma coisa que eu posso ganhar. Mas, além disso, como ser humano, como outro, como mesmo espécie, a gente está conversando numa perspectiva da gente avançar, numa perspectiva da gente ter uma vivência melhor. Então, lendo esse capítulo, tem tudo a ver também com esse capítulo que você, do meu livro, que você Paradoxo 12, que você apontou, que depois do terremoto quebrou tantas vidas em menos de um minuto.
Aí você chega a esse momento de encontro familiar onde filha está encontrando mãe, mas saindo de uma outra cidade no capital onde o terremoto sacadiu tudo. E aí, com essa experiência de ver, nossa, em espaço de segundos, a mãe podia nunca conseguir ver sua filha. Então, de certa forma, é uma coisa sagrada. Então, ler o vizinho é uma coisa sagrada quando isso é feito com bom humor, quando isso é feito com honestidade, quando isso é feito com sinceridade, com humanidade. Então, e lendo esse capítulo do livro que você me passou, que eu fiz a resenha, tem uma coisa, meu alfabeto. Tem uma coisa, na verdade tem 2 ou 3 coisas que me chamarem a atenção. A primeira coisa é que nesse capítulo tem um diálogo entre uma europeia que está observando o continente europeu, observando também as necessidades para esse continente olhar para si mesma, no sentido de pensar na história dele, nas decisões e, além disso, nas relações que esse continente tive com o resto do mundo, nessa questão civilizatória, nessa questão de direitos humanos, porque fora dos Estados Unidos, que se forma os Estados Unidos, a América do Norte, Europa, que se reúnem nesse contexto de mundo ocidental que a gente conhece hoje. E esse mundo ocidental, desde depois da Segunda Guerra, tive uma influência muito grande sobre o mundo que a gente tem hoje e como que a gente chega a estar como mundo, como todas as fragilidades, todos os problemas que a gente tem hoje em dia. O mundo ocidental não pode negar uma participação muito grande na forma do mundo que a gente tem hoje em dia. E além disso, o que me atravessou lendo esse contexto, que eu vendo que é muito importante essa conversa dentro da Europa, que é dividida, e é engraçado também que é um paradoxo, que é a Europa que fala várias línguas e que também tem uma tendência civilizatória de se reunir o continente como um só e juntando também o resto do mundo como esse um só, que dentro disso tem essa fragilidade de vizinho conversa com outro vizinho, sempre tem um interesse, sempre tem uma coisa estranha que existe, que acaba afastando os povos em si e os cidadãos dentro de cada sociedade europeia, e também que é uma filosofia deles também se baseando no contexto capitalista que eles espalham pelo resto do mundo. Isso é um ponto muito importante. Outro ponto muito importante que eu para encerrar, que me tocou, que eu acho muito importante também a gente abordar como haitiano, como um caribenho, como um escritor e poeta do sul global, é essa conversa que a Europa pretende ou está fazendo consigo, como que isso
vai impactar o resto do mundo. Como que o contexto sul global entra nessa conversa deles? Porque a gente não pode negar que todas as fragilidades que a gente tem, toda essa questão de desenvolvimento e relações diplomáticas, esse tipo de relações diplomáticas que o mundo ocidental sempre tive depois da Segunda Guerra Mundial com o resto do mundo, essa questão dentro também do contexto democrático, porque em vários países no contexto global, na África, inclusive no Haiti e na América Latina, hoje chegou a essa conclusão que a democracia é uma coisa boa só para os ocidentais, porque no meu país a democracia, a memória que eu tenho, que o meu povo tem da democracia, é golpe sempre, é destabilização política, é crise, é tudo que não rola, é tudo que não... E dentro disso também os nossos dirigentes têm a sua responsabilidade, porque uma filosofia que vem de fora para se instalar dentro da nossa sociedade é da responsabilidade do dirigente. Analisa isso para ver se cabe com a nossa sociedade, ou se tem umas coisas boas que a gente pode aproveitar, como a gente pode analisar para aproveitar melhor do que essa filosofia tem a oferecer para nossas sociedades, respeitando os nossos hábitos, a nossa cultura e tudo mais. E é esse ponto que eu acho muito importante. Sim, é importante que a Europa ter essa conversa consigo, mas é importante também que a Europa... que essa conversa ultrapassa ou sai da Europa, onde a Europa vai se olhar e olha o tipo de relacionamento que ela tive com o mundo e o que isso traz como tabu, como problemas, como solução, como que isso também prejudica o resto do mundo, e dentro disso também levando a conta a responsabilidade de quem está recebendo qualquer movimento político, filosófico o religioso que vem de fora, porque até, por exemplo, historicamente, a Igreja Católica é uma das únicas lembranças que eu tenho da religião católica, é que é a religião que legitimizou a escravidão dos meus ancestrais. Eu acresceria a percepção do Carlile desde aquilo que coube ao Murilo, resenhar o capítulo Humanismo do século XXI, que o homem maiúsculo não existe, não tendo havido nenhum valor ou fim superior desde o Renascimento. O humanismo só se desenvolve por rupturas. O humanismo é o encontro das diferenças culturais. Que nós humanistas não somos anjos, nós temos um corpo. Transcrito da obra da Júlia Kristeva. Ensejando a presença de Regina Alonso, que já esteve entre nós num outro Ler o Vizinho, com uma outra obra, a página do seu novo livro de poemas Trança d'Água, da Regina, ali está escrito: na liquidez das travessias, maré e desejo. Explode nas encostas a coreografia de escamas e sal no limiar do cio e da sede. Metaforicamente, ela veria sinergia nesse dizer, em literatura comparada, quiçá com o capítulo O Alfabeto de Júlia Kristeva, a página 117, intitulado A Diversidade é Meu Lema. Este que teria pautado a resenha dela, que não chegou a tempo, porque nos faltam 14 minutos para as 17, nessa roda de conversa, ficando quiçá para outro Ler o Vizinho, quando será bem-vinda. Minhas considerações gerais como moderador seria
que considera-se que o desespero da poética e a ressignificação do romance em obras autorais desses resenhistas justifiquem a existência dessa roda de conversa. Que tal, Grato? Boa tarde.